Oi, galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Edificast, O o podcast podcast que que te te edifica. edifica. Eu sou a Nana. Eu sou a Sara e nós estamos muito felizes de estar aqui no nosso primeiro episódio. E hoje nós estamos aqui para poder apresentar para vocês qual que é a nossa proposta, o que a gente está fazendo aqui, né? Deus nos confiou essa missão de a gente criar esse podcast e a gente vai desenvolver um pouco mais do que nos trouxe aqui, como que nasceu o Edificast. Mas antes disso, Então, vamos lá nas redes sociais, tá? A gente tá no YouTube. Então, vai lá, entra no canal, se inscreva. Vai lá, ativa o sininho para você receber as notificações. Toda semana a gente vai ter um vídeo novo, um convidado novo. deixa o like. Deixa o like, compartilha esse link para que todo mundo consiga receber e ser edificado por esse conteúdo que a gente vai entregar aqui. Sim, também nos siga nas nossas redes sociais, vai estar passando aí na tela para vocês o nosso Instagram. Então lá a gente vai estar sempre postando um pouco dos bastidores, postando alguns stories, cortes do episódio inteiro aqui também para vocês lá. Então sempre vão lá dar uma conferida, deixe seu comentário, a gente vai colocar aquelas caixinhas, né, para você pôr sugestão de temas que você gostaria de ver aqui, né, de acompanhar. E segue a gente lá no Instagram. Isso, vai ser muito importante essa interação de vocês. Nós estaremos também no Facebook, então vocês entram lá, coloquem lá o comentário de vocês, se inscrevam na nossa página, curtam a nossa página, na verdade. Sim, compartilhem bastante. Compartilhem os vídeos que nós vamos disponibilizar lá e eu tenho certeza que vocês vão sair muito edificados. A gente também vai sair daqui muito edificado, vai ser muito bacana. Sim, vamos mostrar um pouquinho do nosso cenário? Vamos, vamos. Gente, que estrutura legal que a gente tá aqui. Então, aqui, ó, a gente vai estar aqui apresentando. Ali, Nosso convidado master. nosso convidado. Aqui, gente, a gente tá profetizando, tá? Aqui a gente vai deixar sempre a nossa logo, mas a gente já tá Os profetizando os patrocinadores aí, ó. Então, ó, já Fica a quer dica. você aqui, já dá o up pra gente aqui. Isso, dá uma moralzinha aí. E aí a gente tem aqui, né, o nosso cenário, o restante vocês não vão conseguir ver, mas tem uma estrutura bem legal. Sim. Né? De repente a gente mostra no vídeo depois aí um Os Reels. bastidores aí, ó. Nos stories, no Reels, a gente faz aí um tour. background do que vem aqui. Exatamente. E Tá. vamos lá, né? Vamos falar sobre o tema de hoje. Então, assim, esse é o nosso primeiro episódio. Nós estamos aqui para falar para vocês mesmo como que nasceu. Então, esse direcionamento de Deus veio através dessa pessoa maravilhosa que está aqui ó, do meu lado. Então, eu vou perguntar para você poder falar para as pessoas como que veio essa ideia de vamos ter que fazer um podcast aí porque Deus está pedindo uma coisa diferente pra gente. Então, foi assim, é incrível, né? Eu sou uma consumidora nata de podcasts. Tanto profissional como cristão. E eu tava vendo um dia e aí esse assim, foi uma coisa surpreendente. Foi uma história surpreendente. Edificou real, assim. Eu falei assim, poxa, esse é o tipo de coisa que precisava ser levado, né? O pessoal precisa ter mais acesso a isso. E aí, o que aconteceu? Deus falou comigo. Porque eu pensei assim, tá, só que esse é o tipo de coisa que só acontece com gente que é famosa, né? Sim. Gente que já tá aí há muito tempo, né? O pessoal conhece, é cantor famoso, né? Um pregador famoso e tudo mais. Só que aí, enquanto eu tava pensando nisso, eu tava me dirigindo ali pro meu computador, Deus falou comigo assim, e não precisa ser assim, né? Existem pessoas que elas são anônimas, né? Pra gente. Pra nós, mas que Deus conhece lá no céu e que tem muito para compartilhar. Né, a gente chegou, depois talvez aí alguém vai ver lá na nossa página do Instagram, a gente fez um vídeo para mostrar mais ou menos o projeto. Contando um pouquinho, se vocês quiserem ir lá dar uma conferida, já tem o Reels lá contando um pouquinho de como nasceu isso também, né? Exatamente. E aí a gente fez, né? Mas talvez aqui você que está conhecendo a gente pelo YouTube não vai ter esse acesso, então a gente já está explicando aí. E foi assim que aconteceu. E aí é uma coisa muito louca, né? Porque você fala assim, tá, mas eu sou uma pessoa assim que eu sou muito tímida, eu não gosto de estar assim aparecendo e tal. Eu falei, Deus, como que faz, né? Só que de repente, chama alguém pior ainda. como que faz um negócio desse? Só que eu pensei assim, tipo, poxa, eu não tenho capacidade, eu não me sinto capacitada, mas Deus é aquele que capacita.
E de repente eu fui começando a sentir aquela paz, aquela paz. E Deus foi me mostrando pessoas, sabe? Até então, a primeira pessoa que Deus mostrou foi a Sara. Precisa ter a Sara nesse negócio. Oh, Deus. E eu falei que, puxa, que legal. E depois o restante, porque a gente tem uma galera aqui, galera. A gente tem uma Sim, galera, gente, né? tem muita gente que está trabalhando por trás, vocês não fazem ideia, né? Tem pessoas que não querem estar aqui, né, na frente, mas nos bastidores tem muita gente trabalhando. Então, depois até vai passar aí para vocês, né, que é importante a gente falar da Gleice, da Deise, que são pessoas que estão aí com a gente. Exatamente. E que, numa necessidade de nós não estarmos presentes aqui, não pudermos estar, elas estarão aqui, com fé em Deus. Sim. Aqui Não tem elas estarão desculpa. aqui para entrevistar um convidado, para continuar trazendo conteúdo para vocês. Mas assim, aí teve um dia que nós tivemos uma reunião, né, para tratar sobre os assuntos do podcast, porque, gente, o pessoal olha assim e fala assim: é só Acha que é pegar uma fácil. câmera. E não é. Meu Deus do A céu. gente descobriu depois, não é, né? Tem muito trabalho, muito, É muito trabalho. É O nome, tudo. então, foi uma coisa que foi difícil, mas que quando a gente decidiu o que a gente queria, né? Qual que foi o propósito mesmo? Sim. A gente quer o quê? A gente quer que as pessoas saiam, assim como foi com a Nana, saiam realmente edificadas. Então a gente pensou, Edificast. Exatamente. E foi, tipo, muito de Deus, né? Porque Foi a muito gente de começou a Deus. procurar nas redes sociais e não tinha ninguém Com esse nome, né? com esse nome. Então, tipo, tudo foi se encaixando. A gente consegue entender que existe um propósito de Deus nisso. A gente não tem interesse em views. A gente não quer saber se 50 Não é o pessoas... nosso propósito, não é propósito. visualizações. Não são. Assim, claro, Deus vai fazer da forma com que Ele quiser. E a gente tá aqui só para obedecer. Eu acho que 3 coisas são muito importantes da gente falar, né? Gratidão, porque tudo que aconteceu até agora, do que a gente tem, é tipo... É surreal, gente. É surreal. A gente tava até rindo ontem, né? Falando de, meu Deus, quando a gente colocou isso na cabeça, que a gente queria fazer isso, era muito diferente da forma como vocês estão recebendo aí. Ia ser muito, muito inferior, gente. Vocês não têm noção do que Deus fez. E aí Deus trabalhou, assim, muito. Então, assim, aí teve um dia que a gente tava fazendo uma reunião, né? Tava todo mundo aqui definindo o nome, definindo o tema, definindo pessoas. E, sabe, deu aquela coisa, assim, de eu parar. Embora eu estivesse ali naquela roda de amigos, todo mundo conversando, tinha muita gente que eu achava assim, tem gente que tá aqui porque a gente tem contato, porque a gente conhece. E não, sabe? Não. Foi como se eu tivesse saído assim de mim e eu pude ver assim cada pessoa. Aquela pessoa que é muito colaborativa, aquela que é muito realizadora, aquela que vai ser intercessora. E Deus foi me mostrando que essas pessoas, elas não estavam ali por acaso, não foi um convite meu. E foi muito bacana, sabe? Eu fico muito feliz. Acho que tem 3 palavras aqui que a gente pode definir, né? Gratidão, muita gratidão, porque assim, é privilégio, né? Porque estar fazendo algo para Deus é sempre um privilégio, né? Sim, e obediência ainda, Obediência, porque assim, não é uma coisa fácil para mim, mas tô aqui. Nem pra mim, galera. Né? Estamos. Então, assim, graças a Deus, a gente tá muito feliz com isso. E, assim, o que mais a gente pode contar pro pessoal de pensar? Eu acho que, assim, o maior propósito nosso, com certeza, é poder trazer pessoas aqui que têm muito a falar e que não são tão vistas, né? Então, hoje a gente vai tratar vários temas diferentes, então por isso que a gente pede sugestão de tema para vocês, porque nós vamos sempre estar colocando temas diferentes para falar de coisas do meio cristão, né? Sim. Que é importante a gente dizer também. Mas a gente tá nessa luta aí, trazendo mais temas diferentes. E pra aí, gente vale um sempre spoiler? falar. Vale um spoiler, eu acho. Acho que vale um spoiler. Então, por exemplo, vamos dar aqui uns spoilers de tema. Intercessão, dons espirituais. Dons espirituais. Então, a gente quer trazer um conteúdo cristão. Por quê? A gente sabe que no ambiente de culto, a gente tem uma liturgia de culto, né? E nem sempre a gente consegue ouvir um testemunho mais longo, né? A gente não consegue ver as pessoas que estão ao nosso lado, a gente acaba dando só a paz do Senhor e a pessoa tem uma história incrível para contar. E não tem a oportunidade edificaria muito alguém. Exatamente. Né? Então, esse é o nosso intuito, de trazer essas pessoas para poder fazer a diferença aqui e edificar pessoas também através da vida delas. Sim, sim. Então, tanto sugestão de temas como sugestão de pessoas. Alguém que você conhece, que tem
uma experiência, um compartilhar, algo para compartilhar assim muito forte. Deem sugestões também, a gente vai ficar feliz em conhecer essas pessoas, Sim. né? E trazer esse conteúdo, porque a gente realmente acredita que não é que Deus não esteja mais fazendo, é a gente que não tá mais falando. Sim. Entendeu? Deus E que não continua sendo o mesmo, ele precisa, é né? imutável. Não né? precisa você ser famoso, não precisa você ter vários seguidores para que as pessoas parem para te ouvir. Exatamente. Né? Quando Deus quer falar, ele fala com qualquer pessoa. Então, esse é o intuito, a gente trazer essas pessoas que são mais escondidinhas para mostrar que elas têm uma grande coisa dentro delas que vai edificar vidas também. E foi para isso que nós fomos chamados, né? Para anunciar o que a gente viu, o que a gente viveu para outras pessoas. Exatamente. Então, assim, a gente vai ficar muito feliz com a interação de vocês, porque não é um podcast, né? Se a gente não tiver pessoas para ouvirem, pessoas para verem, pessoas para interagirem, pessoas para serem edificadas. Sim, e aqui, gente, vai ser um bate-papo. A Sim. gente quer trazer pessoas aqui pra gente realmente tirar nossas dúvidas, conversar, né? Sim, porque a gente todo não mundo sabe de tudo, interagir. né? Exatamente. Então, a gente quer muito contar com vocês pra vocês acompanharem a gente nessa, estar com a gente nessa. Toda semana nós vamos estar lançando um vídeo novo, né? Isso. Então, estamos muito felizes com isso. E aí, assim, acho que vale a pena a gente contar, assim, porque a gente deu meio que um spoiler, mas não falou sobre tudo, né? Como que aconteceu? Gente, a gente fez, né? Vocês viram aí que teve, talvez aí quem já tá acompanhando a gente no Instagram, a gente colocou lá um primeiro vídeo, né? Da gente gravando e tudo mais. Totalmente diferente. Totalmente diferente, a gente tinha uma outra estrutura. Então, a gente tava gravando a partir de celular. Tinha uma outra A gente não estrutura. sabia A nada. estrutura, nenhuma. Exatamente. Porque assim, a gente não sabia nada, a gente tinha um propósito, tinha Um as direcionamento. pessoas, um direcionamento, mas não tinha nada o resto ia ser tipo, Deus proverá. E ele proveu. Gente, Deus é bom. Sério. Então, assim, eu queria muito honrar um amigo, porque assim, o que aconteceu? Vou falar. Vamos Já contar, joga né? real, já. Vamos contar, né? O que aconteceu? A gente... Deus, quando ele quer fazer amigos, ele faz. Ele faz. Então, a gente, muito naquela, assim, vamos fazer, como é que a gente vai fazer? A gente pegou o celular, né, Sara? Pega um celular de um, pega o celular do outro. Pegou o celular, começou a gravar, acabou a memória e desligava o celular. Exatamente. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E a gente grava daqui, grava dali, aí acabou o celular e recebendo a pessoa, e a gente, e agora? Como que faz pra editar? E foi aquela coisa toda e a gente ficando preocupado. Mas Deus, ele tem o tempo dele, né? Tudo serve para aprendizado pra gente. Então, a gente teve, né, toda essa experiência dessa loucura. E aí, o que no final acabou acontecendo, né? A gente teve um amigo que participou de um podcast, de um amigo nosso. E ele acabou mencionando o nosso nome lá. E ele falou assim, elas estão iniciando e tal. E surgiu o apresentador Se dispôs a nos ajudar. Pede pra elas me chamarem aí, que se precisar de ajuda, a gente ajuda. A gente não perdeu tempo, porque, olha, uma coisa é Deus abrir a porta e outra coisa é você ficar dormindo Não no perca ponto. oportunidades. Exatamente. Então, ele falou assim, então chama aí e tal. A gente não perdeu tempo. No mesmo dia, a gente já foi lá, falou e tal, né? Tirou a dúvidas com ele. Isso, marcamos uma reunião e fomos lá para tirar dúvida. A gente queria saber o que a gente usava de equipamento, como que a gente fazia, como que era o processo, o que a gente estava errando. Mostrar o que a gente tinha, né? Feito. O que a gente já tinha feito e como que a gente poderia melhorar de acordo com as nossas possibilidades, enfim. E, queridos, eu saí de lá assim, tipo, meu Deus, Deus faz as coisas assim que a gente não tem ideia, né? E ele foi ouvindo a gente foi contando sobre o propósito e tal, e ele calado. E daqui a pouco ele simplesmente falou assim, olha, eu queria fazer uma coisa. Eu queria gravar uns episódios pra vocês aí sem custo nenhum. E a gente ficou, uau! Com nossos equipamentos, com a nossa produção. E ele tem uma hiperestrutura, assim, sabe? Então eu falei assim, Deus é muito bondoso, né? Sim. Quando você se coloca assim na brecha, você entrega a sua disposição, Deus vai usando pessoas. E a gente queria honrar a vida desse amigo, porque foi de Deus. Ele tá tendo muita paciência com a gente, porque a gente também tá se adequando E começa, a tudo. e volta, e vai. Obrigadão, Dan. O Daniel Silva. A gente Gente, ficou muito feliz. já vocês aí, ó, quem não conhece, já segue lá também. Ele tem um podcast, tem um estúdio Aqueda. Aquedá.
E a gente vai colocar aqui, tá? Nas redes sociais, a gente vai colocar lá. Segue ele, gente. Foi uma bênção na nossa vida e a gente quer abençoar a vida dele, pedindo para que vocês vão lá, se inscrevam, comentem, curtam, compartilhem, porque o projeto dele é muito bacana. Ele traz pessoas muito bacanas. Ele tem muita coisa no canal, então vai lá. Aqui a gente não tem o menor naquela coisa de concorrência. A gente não tá concorrendo com ninguém aqui. A gente só tá fazendo o que Deus pediu pra gente fazer. Exatamente. Eu Isso creio a gente que faz com alegria. com muita alegria. Então, assim, eu peço pra vocês irem lá. A gente vai deixar todas as informações aqui. Então, sigam lá depois. Gente, então é isso. Hoje seria um vídeo mesmo só pra gente apresentar quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E pra dizer que de agora em diante, terá vídeo toda semana com convidados especiais, com temas especiais. Então, acompanhem a gente aí. E não deixa a gente sozinho. Não nos deixe Não deixa a sozinho. gente sozinho. Então, o que a gente pode dizer agora? Roda a vinheta. Isso aí.